que estavam a elas associadas. Então, como funcionava? Então, crianças da escola classe iam, por exemplo, 2 escolas classes tinham aula de manhã e à tarde essas crianças das escolas classes iam para a escola parque, usufruiam dos equipamentos. Então, ali aprendiam artes, dança, música, enfim, um conjunto de esportes, educação física e tal. Já as outras crianças que teriam, das outras 2 escolas classe, teriam aulas à tarde e no período da manhã elas frequentariam e teriam esse conjunto de outras atividades. E a Escola Parque tinha uma característica também importante, a da Bahia, que ela previa nas instalações que as crianças pobres, as crianças que não tinham poder aquisitivo, enfim, pudessem inclusive ficar na escola, que ela podia ser inclusive um lugar de acolhimento dessa população, para ficar na escola, enfim, e viver a escola. Então, essa experiência da Escola Parque, ela vai estar no imaginário das outras experiências de educação integral que a gente vê depois. Então, por exemplo, quando o Darcy Ribeiro vai fazer o Brizolão no Rio de Janeiro, a Escola Parque é uma referência que está presente. Quando, aqui vai fazer o céu, é o Brizolão que está presente, mas o Brizolão traz a noção da Escola Parque. Então, essa preocupação com a educação integral, ela está enunciada desde os anos 20, os anos 30, mas ela parece que se consubstancia nessa experiência do Carneiro Ribeiro. Então, vai ser uma experiência visitada, vai vir gente de tudo que é lugar do mundo, a Unesco vai patrocinar, vai divulgar, enfim, é uma experiência reconhecida mundialmente como uma experiência eficaz, uma experiência importante e, enfim, uma experiência que deu frutos. Em 1951, Anísio Teixeira cria e dirige a CAPES e no ano seguinte assume o cargo de diretor do INEP, onde ficou até 1964. Anísio foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília, fundada em 1961. Com o golpe de 64, vai para os Estados Unidos lecionar nas universidades de Colômbia e Califórnia. Voltou ao Brasil em 1965. Anísio Teixeira morre em 11 de março de 1971 de modo misterioso. Seu corpo foi achado no poço de um elevador. A polícia considerou a morte acidental, mas a família suspeita de que ele foi vítima da repressão. Eu acho que não foi um acidente, né? Meu pai foi encontrado, todo mundo diz, caiu no elevador. Não, o elevador de fato tinha um defeito, né? Tinha apresentado esse defeito 6 meses antes, a porta se abria sem a pessoa, sem o elevador estar. Então poderia, como meu pai tinha essas coisas de distração, a família às vezes ficou naquela dúvida, será que foi mesmo? Ele abriu a porta e não estava, e dizem que há um vácuo, então ele poderia ter caído. Mas há várias coisas, né? Meu pai foi encontrado sem sapato, meu pai não cai no poço, em cima da viga que dividia o poço, né? Ele é encontrado embaixo dessa viga. A autópsia diz que ele morreu da pancada. Se ele morreu da pancada e naquele momento da queda, ele não poderia ter passado para baixo. Para passar para baixo, ele não conseguiria passar por um vão de 20 centímetros o corpo. Ele é encontrado 3 dias depois, em posição fetal. Há várias contradições, né? Uma coisa que difícil até para eu falar nisso, que me mobiliza muito, mas eu acho que meu pai teve algum outro tipo de morte, né? Ele sai da Fundação Getúlio Vargas para ir fazer uma visita protocolar a Aurélio Buarque de Holanda e não chega lá. O que aconteceu aí, eu só quero lembrar que meu pai desaparece no dia 11 de março, é encontrado no dia 14. 11 de março de 1971. Em 20 de fevereiro, desaparece o Rubem Paiva. Pedagogo, sociólogo, ensaísta, biógrafo, historiador, jornalista. Lourenço Filho escreveu dezenas de livros. Sua obra é uma das mais importantes contribuições para a construção de uma reflexão psicológica e sociológica sobre educação, em especial uma educação brasileira. Lourenço Filho viveu seus últimos anos no Rio, aonde faleceu em 3 de agosto de 1970. Fernando Azevedo, a convite de Anísio Teixeira, organiza o CRPE, Centro Regional de Pesquisas Educacionais Professor Queiroz Filho, em 1956. Fica ali até 1961.
Em 1966, volta ao jornalismo escrevendo para vários jornais. Fernando Azevedo faleceu em São Paulo, no dia 19 de dezembro de 1974. Nesse período que vai de 45 a 70, você vai ter, primeiro, a redemocratização. Quer dizer, claro que depois de 64 você tem de novo a ditadura, mas a ditadura militar. Mas nesse primeiro momento, 46, é um momento de redemocratização, ou seja, é o fim do Estado Novo, é o começo de um novo governo, de uma nova proposta de sociedade, e nesse bojo de um novo governo, de uma nova proposta de sociedade, começam as discussões em torno de uma primeira lei geral de educação no Brasil. Quer dizer, que a gente vai chamar de Lei de Diretrizes e Bases, que vai ficar conhecida como a 4.024, que vai ser proclamada em dezembro de 1961, ou seja, então de 46 a 61, não de 46, 47 a 61, você vai ter um longo período de trâmite dessa nova lei, né, que é pensada como uma grande lei geral que vai reger toda a educação nacional. Então, aí as disputas de novo continuam acirradas, porque é de novo na construção dessa lei que você vai organizar o Estado brasileiro e, mais do que organizar o Estado brasileiro, nesse caso, organizar a educação nacional. Então, os grupos, o Lourenço Filho vai ser chamado a presidir a comissão que vai elaborar o anteprojeto da lei. Esse anteprojeto é elaborado. E aí, por indas e vindas, esse projeto se perde, esse projeto ninguém encontra mais, esse projeto desaparece, ele tem que ser refeito, aparece o famoso substitutivo Lacerda. Ou seja, são 13 anos de discussão, 13 anos de disputa, 13 anos de luta mesmo, em torno do que será o grande projeto da educação. E é interessante que finalmente a LDB, a primeira LDB, ela é proclamada, né, promulgada em 1961, e aí 3 anos depois você tem a ditadura militar e um novo processo de reconstrução e uma nova discussão em torno de uma nova Lei de Diretrizes e Bases, que no final vai ser instituída em 1971, né, que é a 5692, que cria o que a gente chama de primeiro e segundo grau, que agora já é diferente. Mas enfim, então esse longo processo até chegar ao fim da LDB é um processo de idas e vindas no que é o grande projeto da educação nacional. Então, o substitutivo Lacerda, que vai ser uma das coisas mais comentadas desse período, ele vai tender a favorecer, ele é um substitutivo imposto pelo Carlos Lacerda, que pretendia dizer que o Estado não estava acima da família na organização da educação, mas que a família precedia o Estado no que devia ser a compreensão do processo educativo, né? Então, nessa mudança do Estado da proeminência para a família da proeminência na diretriz, na organização, na normatização do processo educativo, estava também, de uma certa maneira, né, a presença da Igreja Católica, né, que ao favorecer então a família, dizia a família pode escolher que tipo de educação pode dar ao seu filho, se ela quer uma educação de cunho laico ou de cunho religioso, se a família quer uma educação pública ou privada, e o Estado deve, da mesma maneira, contemplar os vários grupos. Essa disputa, né, vai mobilizar muitos educadores ao longo do processo, né? Em 1959 a gente vai ter um segundo grande manifesto, que vai chamar mais uma vez Convocados, também elaborado pelo Fernando de Azevedo, e que vai reiterar os princípios que estavam postos no Manifesto de 32, no sentido de uma educação laica, de uma educação única, do dever do Estado, de uma educação obrigatória e gratuita. Bom, em 61 ele é promulgado, mas logo 3 anos depois a gente começa ao golpe de Estado de 64, né? E essa educação de novo vai ser repensada na construção da outra Lei de Diretrizes, que vai ser de 71, né? Em que você vai ter, aí sim, a divisão entre primeiro e segundo grau e, pela primeira vez no Brasil, a extensão à educação obrigatória para 8 anos.
Então, são várias as características dessas duas LDBs, acho que não é a questão da gente ficar enfatizando, né? Só a presença, então, desses educadores nesse momento da educação nacional. Se a gente pensa esses três grandes educadores, né, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, durante esse longo período dos anos 20 aos anos 70, acho que o que mais se evidencia como diferença entre os três, pelo menos uma das maneiras de perceber isso, é as vertentes de pensamento que fazem com que eles cheguem aos ideais da Escola Nova. Então, Fernando de Azevedo vai chegar à Escola Nova por uma matriz que é a matriz mais durkheimiana, uma matriz mais de caráter sociológico, uma preocupação mais com a sociedade. Fernando de Azevedo, inclusive, algumas pessoas podem achar polêmico ou mesmo engraçado, mas ele se afirma como um socialista. Então, essa é a ideia dessa preocupação com a sociedade. Tanto que a escola nova do Fernando de Azevedo é uma escola nova que se preocupa com a escola do trabalho, é a escola única, né? É a escola que está muito ligada também ao Kirchenstein, a ideia de uma escola para o trabalho. Então, a escola para você produzir. Né, a escola que você vai tornar o cidadão um homem eficiente, né, um cidadão produtivo para uma sociedade produtiva. O Lourenço Filho já tem um olhar para essa escola nova que é mais pelo primado da psicologia. Isso é bem explicável. Isso vale um parêntese. Os três fizeram direito. Os três fizeram a faculdade de direito e os três se formaram em direito. Mas o Lourenço Filho foi o único que começou uma faculdade de medicina. Então, primeiro ele tem essa influência da medicina, ele só fez 2 anos, mas ele tem essa influência da medicina. E Lourenço Filho é o único que fez escola normal. Ele fez escola normal primária e fez escola normal secundária. Ele é um professor. Ele foi formado professor e ele foi professor de psicologia e pedagogia. Então, toda a formação do Lourenço Filho é a partir da psicologia. Então, ele vai olhar para a escola nova e acho que de todos é o que tem essa função técnica mais arraigada, mais presente, o que inclusive explica o fato dele ficar o tempo todo no Estado, né? Ou pelo menos uma boa parcela da sua trajetória no Estado, é porque ele tem esse caráter técnico muito afirmado. Então, a preocupação dele é com a psicologia e com os ganhos que a psicologia, os conhecimentos que a psicologia adquiriu e formou sobre a criança. E como que isso influencia na construção das práticas pedagógicas. Então, é esse olhar de dentro da escola, que é o olhar mais característico do Lourenço Filho. Ele está sempre dentro da escola. Ele está na administração, mas ele está dentro da escola. O Fernando de Azevedo está muito mais na administração do que dentro da escola. O Lourenço Filho não. O Lourenço Filho está dentro da escola. E o Anísio Teixeira é aquele que vai olhar para todas essas questões da escola nova a partir de um primado mais filosófico. Então, é interessante que o Fernando de Azevedo introduz na Escola Normal no Rio de Janeiro em 28 a disciplina Sociologia da Educação. O Lourenço Filho vai ser professor de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal de São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E o Lourenço Filho e o Anísio Teixeira vai ser professor de Filosofia da Educação. Ele vai dar aula de Filosofia da Educação, o contato que ele tem com o Dewey quando ele vai para os Estados Unidos. Ele não encontra o Dewey pessoalmente, ele tem um contato com a literatura, ele lê muito e ele vai traduzir, vai trazer algumas obras do Dewey para o Brasil também. Então, é ligado com esse olhar mais filosófico. Por isso que a coisa de formar o indivíduo para uma sociedade em constante mudança, do Kilpatrick, por exemplo, vai estar sempre presente na fala do Anísio, porque aí a preocupação é quais os fins dessa educação. Então, quando o Anísio abandona a noção de uma escola nova e diz muito mais do que uma escola nova, o que a gente deve pensar é numa escola progressiva, o que ele está dizendo é, exatamente dentro desse primado do Kilpatrick, é que uma escola não deve parar e voltar-se para trás, mas ela se volta sempre para o futuro, porque a criança vai ser o futuro. Então, é esse olhar para o futuro, para a finalidade, para o fim dessa educação que está o Anísio Teixeira. Então, se o
Fernando de Azevedo está mais preocupado com a sociedade, né? O Anísio Teixeira está mais preocupado com a finalidade, para onde que vai caminhar esse homem. E é isso que mostra a maneira diferenciada como cada um deles se apropria desse ideal. E isso também explica a maneira como cada um deles vai atuar quando assume os cargos de direção, quando assume os cargos como reformadores ou professores, etc. Porque eles olham para essa educação por maneiras diferentes, eles têm perspectivas diferentes de encarar essa mesma questão que é a questão educacional. Isso para mim, ajuda a entender as diferentes abordagens, as diferentes aproximações e mesmo as diferentes realizações de cada um deles nas suas atuações políticas. São homens que atuaram enquanto homens, que defenderam ideais, que acreditaram na construção de uma educação pública, de uma educação democrática, de uma escola de qualidade, que atuaram na esfera pública em prol desses ideais e que erraram como todos os homens erraram e acertaram como todos os homens acertaram, mas que estiveram o tempo todo presos a um ideal, né? Acreditando no ideal,